Bem-vindos ao podcast Capital Político. Eu sou o Nestor Rabelo, estou aqui do lado do João Rummel e hoje estamos com um convidado muito especial. É um parlamentar com larga experiência no Congresso e hoje líder da oposição no Congresso Nacional, o senador Exalci Lucas, do PL do Distrito Federal. Obrigado, senador, pela sua presença. Eu que agradeço, a gente estar aqui batendo um papo sobre as coisas de Brasília e do Brasil, Exatamente, não falta assunto, Eu queria já puxar, senador, por esse clima de crise institucional que a gente está, O senhor, como senador, está ali nas articulações dessa discussão do impeachment do Supremo, de ministros. Eu queria saber, primeiro, como é que o senhor está avaliando isso tudo como líder da oposição e o que o senhor espera que possa acontecer, se tem resolução, se não tem? Bem, desde já da presidência do Rodrigo Pacheco, a gente vem assistindo uma série de invasões e invasão de competência por parte do Supremo com relação ao Parlamento, ao Congresso, principalmente o Senado Federal. Nós chegamos, inclusive, a aprovar o fim das decisões monocráticas, que ainda está na Câmara. Depois teve a questão das drogas, do posse de drogas também, a gente conseguiu aprovar, também está na Câmara. E a gente assistiu durante essas votações ministros ligando para senadores, ameaçando os senadores, se votassem favorável, queriam botar o processo na pauta. Por isso que uma das decisões que foram tomadas agora é que nós temos que votar na Câmara, porque o Senado já aprovou o fim do foro privilegiado, que é um instrumento que foi criado para proteger o parlamentar, o mandato parlamentar, que hoje está sendo utilizado pelo Supremo como forma de coação, de coagir os senadores na votação. Não só senadores, mas também deputados. Então, a gente, recentemente, eu fui o relator, por exemplo, do IOF, declarando o IOF inconstitucional, tendo em vista que é um imposto regulatório e não arrecadatório, como o ministro sempre alegou, que precisaria de arrecadar. E o próprio Supremo disse que era inconstitucional. Depois, fomos de recesso, no dia seguinte ao recesso, ele declara, aliás, ele convoca, não é convida não, convoca o presidente da Câmara e do Senado para uma audiência pública, para uma conciliação. Ora, o Supremo não é para isso. Ou é inconstitucional ou não é, não tem que, se é 0,5%, ou 1%, 20%, não é por isso que muda se é constitucional ou não. Então, a gente está assistindo já há algum tempo. Eu participei da CPMI do 8 de janeiro e fiz um relatório. Toda a CPI, participei da Petrobras, da Lei Rouanet, do CARF, da JBS, todas as CPIs que você imaginar eu participei. E todas eu fiz um relatório separado, mostrando que eu sou auditor, então eu gosto dessa matéria. E vou participar agora da CPMI, cobrei já a instalação da CPMI do INSS, que é outro assunto aqui que vai levar um programa para falar sobre isso. Mas, nessa questão do CPMI do 8 de janeiro, eu pude mostrar, provar, inclusive, de que o governo federal poderia ter evitado tudo aquilo que aconteceu, porque ele tinha várias ferramentas para fazer isso. O que a gente percebeu é que havia interesse que aquilo se concretizasse. Dizer que é golpe, eu fico com a posição do ministro da Defesa, que disse que não é golpe, é um vandalismo que aconteceu. E o que aconteceu ali já aconteceu algumas vezes. Eu assisti muitas vezes lá no Congresso, seja o MST, seja os próprios petistas quebrando o Ministério da Agricultura, o Ministério da Educação, o Ministério das Relações Exteriores, botaram fogo lá. Então, o Congresso quebraram, invadiram a Câmara, quebraram um monte de coisa e não aconteceu nada. Então, nós estamos com essa pauta. É evidente que a gente está assistindo também o Lula provocando o Trump. Antes das eleições antes das eleições do Trump, ele já dizia isso, que seria a volta do fascismo, do nazismo. Então, cada dia ele fala uma coisa. Primeiro, porque parece que há interesse dele de ter esse confronto, porque ele está muito alinhado com a China, com o BRICS, com o Irã, com Venezuela, esses países de ditadores, e é o que ele quer implantar no Brasil, ele gosta disso. Então, como ele está sem projeto, a popularidade estava em baixa, para ele foi uma grande oportunidade de brigar com o Trump. Então, se teve taxação, é óbvio que grande parte disso se deve não só ao Lula, mas também às ações do Supremo. Porque essa questão da aplicação das penalidades do Alexandre não é uma lei
que o Trump assina ali, está tudo ok. Não, isso passa por um processo, né, bastante detalhado, né, para chegar a esse ponto de definir a aplicação da pena. Então, a gente percebe, né, por exemplo, eu tenho falado isso sempre, né, os presos do dia 8 de janeiro não poderiam estar no Supremo. Isso tinha que estar na primeira instância. Eles vão recorrer para quem? Só se for para o Papa, né? Então, a gente está votando isso. Nós queremos votar agora o fim das eleições monocráticas. Por quê? Definindo isso, os parlamentares se sentirão mais à vontade para poder assinar, votar, sem interferência e sem manipulação do Supremo. O que o senhor está falando aqui, aí eu acho que é muito importante, e a gente pode desenvolver esse tema aqui, que é o seguinte. Então, o que o senhor está falando hoje, já existe uma consciência do empoderamento do papel do Congresso quanto à definição e o controle da definição do papel dos poderes. Sim. Tá certo? E hoje o senhor acha que já está formando uma maioria para que esta discussão sobre o papel dos poderes possa ser realmente debatido e começar a botar isso na Constituição mais claro, mais positivado? Não, na prática, na Constituição está claro, né? O que não está sendo cumprido é a Constituição. O Alexandre, ele tem usurpado, né? Tem extrapolado o que está na Constituição, porque a Constituição garante, né, o grau de recurso, o processo legal, todo mundo tem direito de defesa e tal. Né? Eu vi agora recente, até fiz um discurso sobre isso outro dia, um promotor do Paraná, ele fez lá, ele é professor da universidade, ele fez lá 14 itens que não podia estar sendo feito, aplicado, e que vai ter que mudar o plano de aula para ensinar para os alunos diferentes, porque agora tem que botar ressalva. O juiz pode abrir inquérito? Aí ele vai botar lá, não, salvo o Supremo Tribunal Federal. Aí vai ter que mudar toda uma série de coisas. O cara é vítima, né? Ele é abre o inquérito, ele é o investigador, ele é o juiz, ele é tudo. É o que o Alexandre vem fazendo. Eu considero um absurdo. Eu vou só... Absurdo, eu não vou colocar... Eu não sou advogado, não, eu sou contador. Eu sou, como cidadão, olha só. O senhor falou uma frase muito interessante que eu acho que ela tem que ser marcada. O senhor falou o seguinte: o Supremo, ele tem que colocar se é constitucional ou não. E no EOF, ele fez um absurdo. Porque ele falou o seguinte: é inconstitucional uma parte, a outra não é. Qual é a diferença de uma parte para outra? Ele tirou o risco sacado. Ué, qual é a diferença do risco sacado para o restante? Absurdo. As decisões do Alexandre hoje é a decisão dele. E com isso, o senhor acha que hoje tem uma condição de criar condições necessárias para fazer o debate sobre o impeachment dele? Primeiro isso, estou dizendo, né? A nossa pauta, primeiro, votar o fim do foro privilegiado. Porque aí tira os parlamentares das garras do Supremo. Porque hoje grande parte dos parlamentares não assinam, ou não se declaram, ou não votam, com medo de ser retaliado. Porque todos têm muitos parlamentares e senadores. Então, você vê o próprio Hugo, que é o presidente, o próprio Davi também, né, né, o Hugo estava todo animado, porque foi compromisso dele de pautar um monte de coisa, aí depois veio o negócio do pai dele, do sogro dele, sei lá de quem, ele fica recuado. Por quê? Pressão do Supremo. Então, o que a gente precisa primeiro é votar essa matéria, que é o que foi combinado. O Hugo não assumiu o compromisso de ele votar ou ele pautar, mas quem pauta na Câmara é a reunião de líderes. E o acordo que nós fizemos, eu estava lá, não é que os líderes do PL, Republicanos, União Brasil, não é, o Novo, parte dos deputados do PSD, a maioria do Congresso, disseram e acertaram de que seria pautado esses dois pontos. Primeiro, o fim do foro e também a anistia geral e restrita. Então, votando o fim do foro, porque, por incrível que pareça, já tinham anunciado que iam declarar inconstitucional a anistia. Sim. Então, nós apresentamos, aí nós fizemos no Senado e conseguimos chegar em 41 assinaturas, que é a maioria, pedindo impeachment. Então, esse instrumento serve também para o presidente do Davi, do Senado, como instrumento para poder conversar com o Supremo, para que o Supremo não E o senador Davi disse que não pauta de jeito nenhum o impeachment de ministro do Supremo. Como é que está essa conversa lá? Como é que está o sentimento no Senado em relação a isso? É por etapa, né? Então, primeiro,
votou o fim do foro? Ok. Isso tira essas ameaças todas dos parlamentares. Eles agora, após a aprovação disso, sancionado, arrumado, eles ficam liberados para assinar e questionar uma série de coisas. Segundo, vão votar anistia. Aí vai para o Senado, porque isso nós já, na prática, o foro já foi votado no Senado. O que está discutindo agora, essa semana, é porque o que foi aprovado no Senado, ainda era um projeto do Álvaro Dias, que iria para a primeira instância. E aí, na área política, você tem muitos juízes, né, do interior, juízes assim, de cidades mais... que também com a canetada é um problema, né? Então, eles estão tentando buscar uma redação, né, que vai para o TJ, na segunda instância vai para o STJ, né, que é uma forma. Estão discutindo isso lá. Eu até ontem disse, olha, o melhor é aprovar do jeito que está, e depois faz outro corrigindo, mas acabar isso para tirar isso do Supremo. E tirando o Supremo, imediatamente você passa a ter um número maior de parlamentares, né, dispostos a encarar essas interferências do Supremo. Então, o compromisso que o Davi tem com o PL, inclusive, é de pautar, não é de engavetar nenhum projeto. É o nosso compromisso também dele. Mas, evidente, nem ele, nem o Hugo vai admitir que fez algum acordo, porque a declaração de um acordo significa que, né, daqui a pouco todo mundo está querendo, invadindo lá o plano. Lembrando que essa coisa que nós fizemos, de ocupar a mesa diretora no Senado e na Câmara, principalmente no Senado, a gente fez de ordem ordeira, silenciosa, respeitosa, mas recentemente, né, a Fátima Bezerra, que era senadora, e a Graziotin, lá do Amazonas, eles levaram lá frango, farofa, ocuparam a mesa e não aconteceu nada. O próprio Davi, que é o presidente, no dia da eleição, ele sentou na cadeira e acabou, ficou 7 horas sentado. Então, tem nada de anormal nisso, é um processo, é uma manifestação de que a coisa tem que ter uma atenção especial para o que está acontecendo. Né? Pois é, senador. Aí o senhor está falando, a gente está falando aqui de limite dos poderes, né? Então tem PEC do foro, discussão de monocráticas. Isso resolve o problema que a gente tem ou não era hora da gente começar a discutir um outro sistema de governança? Muita gente fala de semipresidencialismo, muita gente fala... A prática é o seguinte, nós fizemos o plebiscito, né? Eu sou parlamentarista, né? Eu acho que o Brasil tinha que ser... Como a Constituição já é parlamentarista. Então você tem um sistema onde a Constituição é diferente, né? Um parlamentarismo. Então há essas dificuldades aí. Mas a gente precisa mudar, e está lá para ser votado, o Código Eleitoral, mudança das eleições. Nós já aprovamos, pelo menos já tem acordo de votação, né, do fim da reeleição e com a coincidência de eleições. Né? No processo eleitoral, a gente conseguiu, né, manter na CCJ 5 anos para a Câmara e 5 para o Senado, mas na prática no plenário vai passar para 10, porque nos países todos não chega tudo isso, mas é sempre o dobro do Senado, da Câmara. Então, o Canadá, que é 3 anos do deputado, é o dobro, né? Sempre é o dobro. Então, acho que isso aí supera. Agora, tem alguns problemas que nós estamos, por exemplo, a quarentena dos militares. Tem sentido o que estava no texto. E o que está ainda, porque eles colocaram condição para um militar ser candidato, ele sair do Exército, pedir exoneração do concurso, depois de 4 anos ser candidato. Ninguém vai fazer isso, né? Depois baixou para 2, mas também não interessa, a gente não pode discriminar ninguém, acho que todo mundo tem direito de votar e ser votado. Né? Então tem essa pendência, que eu acho que o relator tirou da pauta porque ele percebeu que ia perder, né? Mas tem aí algumas cláusulas que dá margem por exemplo, a censura, porque questionar as urnas, por exemplo, o resultado da eleição pode ser preso até 7 anos, um negócio maluco de estar no Código Eleitoral. Então, agora, o correto mesmo, nós já até aprovamos isso, acho que está aprovado na Câmara, né? O voto distrital misto, porque hoje a maioria das pessoas votam sem conhecer o candidato. Em Minas Gerais, 850 e tantos municípios. O cara vota num deputado, faz um acordozinho, cada um vai para uma área e tal, mas você tinha que ter o deputado distrital, né? O deputado distrital, e pode ter uma parte distrital, outra distrital misto, né? Para você ter também aqueles que defendem uma pauta nacional ser misto. Mas a gente precisa mudar o sistema. O que está acontecendo hoje é que a gente não tem mais política de Estado, você não tem projeto de nação, você não tem nada.
Acho que as pessoas não estão preocupadas com isso. Ontem mesmo cobrei do ministro, né? Porque eu fui aprovar a lei do bem, já tiraram pelos 5 vezes da pauta essa lei do bem, né? Para as pequenas, microempresas, startups e tal. Aí eu disse ontem para o ministro, ele disse que nem conhecia o projeto. Eu falei, mas já tiraram, o governo tirou da pauta 5 vezes. As pessoas não pensam na próxima geração, né? As pessoas só pensam na próxima eleição. Então, você vê que ninguém está preocupado na coisa de médio e longo prazo. O senhor falando nisso, o senhor votou num projeto do Tasso Gereissati, que é muito interessante. E por que eu vou tocar nesse projeto? Hoje, uma das grandes críticas e de desmerecimento do Congresso até é a questão das emendas parlamentares, a utilização das emendas parlamentares. O senhor, como contador, também acha que qualquer empresa hoje, para ser eficiente, ela tem que ter uma proposta, objetivos e orçamentos muito bem declarados. O PT, no segundo governo do Lula, tá certo? Ele acabou com o PPA. Só para o senhor ter uma ideia, nós tínhamos 370 programas, hoje tem 70, tinha 3 mil ações, tinha metas e eles universaram, porque eles colocaram no organograma e não por meta. E aí eu falo o seguinte, esse é um tema que já foi aprovado no Senado. Então é o seguinte, criando uma metodologia que para toda ação tem que ter uma métrica que pode ser mensurável, até para poder aplicar os recursos das emendas em cima de políticas concretas. Como é que o senhor vê isso? O senhor acha que hoje o Congresso está preparado para fazer esse debate e discutir realmente políticas públicas e metrificar os objetivos a serem colocados para o governo poder executar, o executivo poder executar? Olha, esse é até meu discurso previsto agora na próxima reunião aqui do Senado. O que acontece, né? Por exemplo, São Paulo, você pega a Prefeitura de São Paulo, tem uma lei aprovada em São Paulo que exige que o prefeito, em 90 dias após a posse, ele tem que apresentar um plano de metas. Se você pegar o plano da Prefeitura de São Paulo, você vai ver que todas as áreas você tem as metas, quais são as ações, os projetos, quanto custa, quanto tempo, né? Tem tudo isso. E tem uma sociedade civil em São Paulo, chamada Nossa São Paulo, formato de sociedade civil, que acompanha isso. Eu apresentei, porque tinha um deputado de São Paulo que tinha apresentado uma PEC, determinando isso também para todo o executivo, prefeito, governador, presidente da República, que deveria apresentar esse plano de metas compatível com aquilo que prometeu na campanha, porque ainda tem isso, né? O cara promete um monte de coisa e depois não faz nada do que prometeu. E se ele não executasse, ele ficaria inelegível. Então é difícil aprovar essas coisas, porque a turma só pensa na próxima eleição, esse é o problema. Então, aqui, por exemplo, você ter ideia, eu, em 2011, quando o JK completaria 100 anos, eu lancei lá no Memorial JK um movimento chamado Movimento Brasília 100 anos, que era projetar Brasília para os próximos 50 anos. Aí discuti isso com segmentos, com cidade por cidade, tudo. Depois lancei todos pelo DF, mesma coisa, cidade por cidade, segmento por segmento. Durante a pandemia eu fiz o Repensar o DF, também projetando e tal. Chega na eleição, quem quer saber disso? Ninguém quer saber disso, ninguém discute isso. Entendeu? Então, é difícil você, né, pensar nisso. Eu falei, vou tirar da pauta ontem, falei na audiência com o Haddad, falei assim, olha, a Receita Federal, ela tem esse argumento que há um impacto, né, impacto do incentivo e tal. Falei, cara, no mundo todo, a área de tecnologia, inovação, parques tecnológicos, tudo foi com incentivo, cara. Agora, está provado de que o retorno é alto. Para cada R$1 que você investe em ciência, você retorna 5. Mas é médio ou longo prazo. Agora, os caras não, eles só pensam aqui hoje, né? Ah, não, vai ter um impacto aqui de 30 bilhões, tá? Então vamos tirar isso da pauta. E aí o Brasil fica atrasado. Nós estamos lá atrás, né, em termos de tecnologia, em termos de investimento. Ainda, e o pouco que existe foi uma lei minha, que é a proibição do contingenciamento do FNDCT, que é o Fundo Nacional de Ciência e Tecnologia. Se não fosse isso, nós ficamos quase 15 anos com o recurso da ciência sendo contingenciado e a coisa não anda. Então, o Brasil, você não tem qualificação profissional. Hoje, por exemplo, o jovem hoje, né, quando eu fiz meu ensino médio aqui, você tinha educação profissional. Você saía com a profissão. Hoje é o seguinte, 70% dos jovens saem sem saber matemática, 60% sem saber português, né? As crianças, somente 59%, conseguiram ser alfabetizadas com 8 anos. Né? E aí é o seguinte, nós não chegamos a 11% ainda de educação profissional, o mundo todo trabalha com 50%, 60%. Só 22% entrando na faculdade, na universidade. Então, 78% dos jovens
não entra na faculdade, não foi qualificado, e fica essa geração aí, né? À margem, né? Sujeito à questão das drogas, do tráfico e etc. Voltando aqui para o político, aqui o lado político, a gente tocou olhando as metas disso, Sim. Tá certo? Isso fortalece o Congresso, porque quem vota o PPA, a LDO, até mesmo o orçamento é o Congresso. Mas o Congresso tem que se empoderar desse processo. Nesse processo de empoderamento, o senhor acha que o Congresso vai poder fazer e ter a capacidade, pelo menos nos primeiros anos, de começar a se preparar para fazer esse debate das políticas e consolidar o poder do Congresso Nacional? Não acredito muito, não. Sinceramente, não acredito muito, né? As pessoas só conseguem enxergar a eleição. Então, lógico, você tem a questão das emendas, né? Hoje a maioria dos deputados vão ser reeleitos em função das emendas. Por um lado é importante, porque quem conhece o mundo real são eles, somos nós, né? Porque os burocratas do Ministério não conhecem a cidade, não conhecem a realidade lá fora. Então, deixar o poder de decisão também os tecnocratas e burocratas não dá certo. Então, agora, ao mesmo tempo, quando o deputado vai apresentar uma emenda, ele tinha que fazer uma emenda dentro de um projeto de governo, de Estado. Aqui é o seguinte, nós temos política de governo. Então, por exemplo, eu fui o presidente da comissão do novo ensino médio. Aprovamos, demos 5 anos para implantar a educação. Mudou o governo, acabou com tudo. Ciência e tecnologia, avança, mudou o governo, acaba com tudo. Tudo aqui é assim. Então, lógico que a gente vai ter que discutir isso, né? Mas a preocupação, e como tem eleição de 2 em 2 anos, é uma loucura, né? E o prefeito, ele entra, vai levar 1 ano para conhecer a burocracia. A hora que ele acostuma, conheceu a cidade ali, já tem eleição para deputado. Ele tem que apoiar o deputado dele, né? Porque senão ele depois não é reeleito. Terminou, aí vem a reeleição dele. No ano seguinte, tem mais 1 ano de gestão, na prática 1 ano de gestão. Aí já vem a eleição dele. Então, é só eleição. Por isso que essa coincidência de eleição vai ajudar um pouco. Mas a gente precisa discutir isso, né? Porque realmente a política de Estado é fundamental. Aqui, eu vou dizer para você, eu lancei, quando eu fui secretário aqui, um projeto chamado, vários projetos, mas um deles era o DF Digital. Foram 200 mil pessoas, 600 mil certificados. Aí mudou o governo. Ele mudou a cor, de verde para vermelho, mudou o nome, o pessoal continuou chamando a mesma coisa, DF Digital, e ele acabou com o programa. Lá em 2007, a gente comprou, quando saiu o notebook, a gente deu o notebook, financiou para eles, a gente deu uma bolsa de 50%, e o restante ele pagou financiado em 60 meses. O notebook para todos os educadores aqui. Terminou o governo, bicho, o governador não quis nem pagar as parcelas que era devida pelo governo. Então, esse é o problema, né? E falando em eleição, como é que a oposição está se preparando aí dentro do Congresso? Tem algum projeto, alguma bandeira que vocês querem levar esse ano, que vocês vão fazer para contrapor o governo? Como é que vai ficar mais numa questão de anistia, de Supremo? Como é que o senhor está enxergando? Bem, primeiro, esse governo está muito mal, né, cara? O governo é muito mal. E tanto é que essa briga com o Trump, ele está tentando, né, em termos de soberania, essas coisas que a ignorância é tamanha, né? Porque achar que o Eduardo Bolsonaro tem o poder de convencer os Estados Unidos, né? Todo mundo foi taxado, cara. Todos os países. E todos foram lá negociar. Agora o Lula não. O Lula não quer ir. Não quer se humilhar, vamos dizer assim, que ele disse, né? Então, vem quem vai pagar a conta? Aqui, né? A população. Né? É evidente que os Estados Unidos também perdem muito com isso. Mas, evidentemente, que a luta agora é o próprio empresário, né? Negociar com os empresários de lá e tentar buscar, tirar da relação e tal. Mas, da forma como o Lula está fazendo, pode acontecer o pior ainda, de aumentar ainda, né? Porque os Estados Unidos estão preocupados com 2 coisas. Primeiro, a questão do discurso do Lula, da desdolarização. Esse é o maior problema dos Estados Unidos. Segundo, o Brasil tem comprado diesel, né, da Rússia. Então, por exemplo, a Índia foi apenada agora com mais 25% em função disso, que ele comprava o diesel. Então, o Brasil logo ainda vai ter mais coisa em cima. E para o Lula parece que está tudo bem, porque o que interessa para ele, né, é esse discurso que ele vem fazendo. Mas eu vejo muita dificuldade o Lula ir para a reeleição. Lógico que nós vamos ter que
apresentar uma proposta. Também não dá para ficar brigando, você tem que ter uma proposta para o país, né? Mas eu acho que isso logo, logo acaba. Acho que a gente vai conseguir aprovar o fim do foro, e aprovando o fim do foro, consequentemente, vem a anistia na sequência e o impeachment de alguém. Porque realmente a gente tem que dar um basta. Alguém do Supremo vai ter que pagar essa conta. O senhor acha que esse aspecto do Supremo vai ser uma pauta das eleições para senador? Isso soma ou perde voto? Não. A prioridade hoje, inclusive, do PL é eleger senador. E o discurso é exatamente, nós precisamos eleger senadores que tenham, né, independência, que tenham autonomia, que não tenham rabo preso, exatamente para poder votar sem medo, né? Apesar de que a gente conhece um pouco, né, as coisas. Quando não tem, inventa e faz alguma coisa, né? Eles conseguem fazer isso. Mas o objetivo do PL é fazer maioria da direita no Senado. Porque o Senado é a única instituição que pode fazer o contraponto com o Supremo. No domingo eu vi uma entrevista do Kassab, tá certo? Onde ele fala que ele vai apoiar o Tarcísio. Tá certo? Que ele quer lançar candidato próprio, mas que ele tem uma tendência, se o Tarcísio for candidato à presidência da República, ele vai apoiar o Tarcísio. O senhor acha que hoje o PL, ou mesmo os bolsonaristas, o próprio Bolsonaro, também teria a possibilidade de embarcar nessa barca do Tarcísio? Eu acho que sim, é a segunda opção, mas eu acho que há uma expectativa ainda do Bolsonaro ser o candidato. Porque aprovando a anistia, a proposta é que seja geral e restrita, inclusive para ele, né? E esse é o tema, né? Eleição sem Bolsonaro é golpe, vamos dizer. Essa é uma das bandeiras aí. Então, lógico, se ele estiver inelegível, ele não pode ser candidato, aí vai ter que buscar alguém. O Tarcísio é uma opção que hoje eu não tenho nenhuma dúvida que tem muita chance de ganhar a eleição. Já os outros são muito bons, mas eu fico de mais dificuldade. Eu gosto do Caiado, acho o Caiado um bom gestor e tal, mas não tem, Goiás não tem essa... não tem tanta eleitor assim para fazer diferença. Agora São Paulo é diferente, né? Mas a expectativa nossa é que o próprio Bolsonaro seja candidato. Pois é, e como é que os partidos estão se organizando em termos de... a gente fala sempre aqui na Action, né, aqui no Capital Político, sobre o enxugamento, né, do quadro partidário, né? Como é que o senhor está vendo esse futuro próximo aí de menos partidos e de partidos mais firmes na ideologia também, né? Isso tem que acontecer, né? Está acontecendo já, né, automaticamente, porque agora cada eleição você tem que ter tem que atingir, né, o quociente eleitoral. Né? Você vê que está tendo muita fusão já, muita coligação, muita federação, né? Você vê agora próprio grandes partidos, né? União Brasil com o Progressista, né? Para que isso? Porque isso diminui o custo e consegue eleger mais fácil. O grande problema é que nós temos hoje mais de 33 partidos, e esses partidos só copia e cola, é só para negociar na época da eleição o tempo de televisão e a legenda. Então, a tendência é realmente haver uma redução muito grande nos partidos. Pelo menos 5 ou 6 partidos seria o ideal. Mas acha que vai mudar a forma de fazer política como é hoje? Eu acho que vai mudando devagar, né? Eu acho que ainda continua. O poder financeiro já é fundamental ainda, né? Sem dinheiro você não faz campanha hoje. Né? Mas hoje a internet modificou bastante. Ajudou, a quantidade muito, de informação, né? Hoje a qualidade da cobrança de voto, eu acho que vai melhorar bastante. Vai melhorar, acho que a tendência é melhorar. Nessa última eleição, vários, né, já foram eleitos, né, só com a questão das redes sociais. Agora, uma pergunta bastante provocativa para o senhor. A gente começou falando do Supremo, da decisão do Trump em relação ao Brasil, essa posição do Congresso começar a se proteger, e não só começar a se proteger, mas ser mais proativo em relação ao Judiciário, esta relação que ninguém entende do PT, numa forma de ganhar independência, não tendo maioria. O senhor acredita que pode, dentro desse contexto, aí, há 1 ano e 2 meses das eleições, o senhor acha que pode ter uma ruptura? Não, eu acho que não. Acho que a gente vai conseguir resolver isso dentro da normalidade ainda, né?
E principalmente se tiver um afastamento de um ministro, que aí a coisa melhora bastante, né? Dá uma equilibrada. Porque hoje o Supremo avançou demais, né? Hoje é o Supremo mesmo, né? E na prática, né, eu vi agora a entrevista do Marco Aurélio, né? Primeiro ele disse que não queria estar na pele do Alexandre. Segundo, que realmente extrapolou, virou uma casa só política, né? Tudo agora é Supremo. Até o briga de cachorro, de papagaio vai ser no Supremo. Então, o Supremo tem que se concentrar, né, na Constituição, na questão constitucional. Não tem que ficar se metendo em briga, né, de coisa. Então, acho que isso aí precisa mudar. Nós temos que aprovar o mandato para os ministros. Isso aí é fundamental. Mandato. Não dá para ficar com um mandato vitalício como é hoje. Desculpa, só o senhor colocou como mandato. Eu vi uma proposta outro dia de botar a idade mínima, aumentar ela para 65 anos ou 60 anos, para sair dos 35 e para os 60, 65. O senhor acha isso válido? Não, no Supremo, antigamente era 70, né? Vou fazer. Aí teve a PEC da Bengala, na época ainda do Eduardo Cunha, né? Nós votamos a PEC da Bengala, passando para 75. E, de fato, hoje, 75 as pessoas ainda estão bem ativas, né? Mas o motivo não foi esse, não. O motivo foi exatamente para que a Dilma não indicasse mais outros ministros do que ela estava fazendo. Mas acabou ficando pior, né? Acho que isso aí não alterou muito. Então, o que a gente precisa mudar realmente é botar mandato, não tem jeito. Mandato. E também nos tribunais de contas, tudo tem que ser mandato. Acho que 10, 12, no máximo 8. De 8 a 12 é um bom tempo para você mandato. Mas eu acho que a gente consegue, acho que as coisas vão... Né? Eu acho que nós temos condições de ganhar. A direita tem todas as condições de ganhar a próxima eleição. Entendeu? E aí a direita governa melhor. Porque eu vou dizer para você, aqui mesmo no DF, todos os governos de esquerda foram caos. Caos. Agnello, Hollenberg, o Cristóvão, né, foi educação. Foi o período que mais teve greve na educação. Foi lá. Então, eles não sabem governar. E quando governa, tem essa questão de contribuição da corrupção, porque Petrolão, Lava Jato, né? Lei Rouanet, CAF, tudo que você imaginar tem. E pior que continua, não mudou nada. Os atores são os mesmos, os modos operantes são os mesmos, né? Nós votamos na Câmara, depois passou pelo Senado também, não é? A questão das estatais, que se você não podia, você tinha que ter a quarentena, né, para os parlamentares. Nós tivemos o Raul, que é um excelente profissional, foi secretário de Fazenda e conhece muito na área tributária, por exemplo, ele poderia estar no Conselho de Itaipu. Não foi, exatamente porque é lei. Aí entra o Lula, mercadante vai BNDES, que é do órgão partidário, não podia. O João Paulo Prates, que era senador, foi para a Petrobras, não podia. Aí com a liminar, o Lewandowski dá uma liminar, os caras ocupam, aí depois jogar o meio, mas já está lá mesmo. Então mantém, cara. Como é que pode? Esse negócio assim que está brincando, né? Acho que realmente a turma está extrapolando o negócio. Mas deixa eu dizer para você, aproveitando aqui, né, essa questão da gestão que você falou. Eu tenho, desde 2011, trabalhado. Eu não estou no Congresso por carreira. Eu fui para o Congresso porque quando eu fui secretário de Ciência e Tecnologia, eu aprendi uma coisa que muita gente não sabe, né? Que há uma diferença muito grande da gestão privada e a gestão pública. Gestão privada você faz o que você quiser. Você só não pode fazer o que é proibido. Mas na área pública só pode fazer o que é permitido. Então tudo que você vai fazer tem que ter uma legislação própria do que você vai fazer. Então nessa área de ciência e tecnologia, que novidade na época, 2004 eu fui secretário, tudo que eu ia fazer não podia. Eu não tinha lei para respaldar. Então, quando eu fui fazer agora o estudo do DF, para fazer um planejamento para o DF, para os próximos 50 anos, eu percebi o seguinte, cara, Brasília tem um potencial muito grande. Então, por exemplo, você conhece Braslândia. Braslândia você tem a segunda maior catedral do Brasil. Ninguém sabe disso, nem as pessoas daqui. Então você tem um turismo religioso que tem Aparecido, tem aqui em Trindade, que Braslândia podia ter, não tem. Nós temos em Braslândia 56 cachoeiras, melhor do que as de Pirenópolis. Então, potencial violento do turismo rural. Né? Tem lá a festa da goiaba, do morango, agroindústria, tem um monte de coisa. Aí, assim, não, cara, você mudar isso aqui. Aí eu fui ver o seguinte, não tem escritura, ninguém tem escritura.
Na área rural ninguém tem e na área urbana muitas cidades não têm. Então eu vim para o Congresso, tudo que era necessário botar numa medida provisória que veio para a Amazônia, eu botei e aprovamos. Então hoje tem uma lei, a 3465, que eu aprovei todas as emendas, que permite a regularização. Com essa lei, você pode regularizar. Mas mesmo assim ainda depende de vontade política, competência, uma série de coisas. Interesse, né? Por exemplo, educação profissional, mesma coisa. Eu puxei a educação profissional para a secretaria na época. Aí, aqui, por exemplo, era da Secretaria da Educação. No meio de 600 escolas, tinha 3 que era educação profissional. Aí eu trouxe para a Ciência e Tecnologia e mudamos. Aí eu trouxe o Instituto Federal, que não tinha. Hoje nós temos 11 institutos federais em Brasília. A gente conseguiu terreno, trouxe eles para cá e tal. Fiz um convênio com construí mais 9 escolas técnicas. Guará, Braslândia, Paranoá, Santa Maria, Ceilândia e tal. Aí foi o Congresso. Eu fui o relator do Fundeb, que é o principal fundo da educação. E aí eu tive o cuidado de botar o recurso para a educação profissional e educação infantil. Então, eu aumentamos em 26% do Fundeb. Então, isso também... Então, a gente se preparou para isso. Diferentemente das pessoas que caem de paraquedas para governar. Aí, o cara não tem a mínima ideia do que é isso. Então, a gente vem trabalhando isso. E outra coisa, estou fazendo agora. Brasília era para ser um modelo para o Brasil, de gestão. Então, o que eu estou fazendo? Eu vou fazer uma grande mudança que eu quero experimentar Brasília para o resto do Brasil. O governo ele existe para cuidar das pessoas, não é para cuidar de si mesmo. Né? Porque, infelizmente, parece que o governo existe para cuidar dos secretários, dos ministros e tal. Não é isso. O governo existe para cuidar do cidadão. Quem é o cidadão? O cidadão começa com o pré-natal, primeira infância, né? Depois vem a adolescência, juventude, adulto e idoso. Esse é o cidadão. Então você tem que criar condições, políticas públicas para cuidar disso. Então, o foco principal tem que ser o cidadão. O resto, infraestrutura, recursos humanos, sei o que, é para atender isso aqui. Então, se a gente continuar fazendo essas caixinhas que tem aí, sempre for usado no Ministério e na Secretaria, do mesmo jeito o resultado vai ser o mesmo, não vai dar certo. Então você tem que mudar. Então a gente vem se preparando há muito tempo para essa coisa. Então, aliás, eu entrei na política para fazer as coisas, não foi para... Né? Perfeito. Bom, nosso tempo estourou aqui, eu queria agradecer aqui a presença do João. E, senador, muito obrigado pela sua participação. Espero que a gente possa contar com o senhor nas próximas vezes para conversar mais sobre política e deixar o espaço aberto para o senhor. Viu? E chamar a próxima vez a gente vir aqui para discutir qual o futuro político de Brasília aí, então, aberto, que a gente gostaria de escutar o senhor e ver qual o caminho o senhor também vai conduzir aqui em Brasília. Muito obrigado. Agora, o que eu estou dizendo sempre agora é o seguinte, 2 coisas que eu falo. Quem não gosta de política vai ser governado por quem gosta. Então, o cara não quer saber, tá bom, ele vai cumprir o que for decidido pelos outros, né? E também é o seguinte, voto não tem preço, voto tem consequência. Votou errado, bicho. 4 anos de desespero, né? E demora a passar quando a coisa é ruim, demora demais. Quando é bom, passa rápido. Estamos sentindo isso na pele agora. Exatamente. Muito obrigado. É isso aí. Muito obrigado.